Oi, gente, tudo bem? Super prazer falar com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela Batista, jornalista, atuei na área de TV por muitos anos. Sou advogada e fui professora por um bom tempo e agora que estamos em casa, na quarentena, eu aproveitei para colocar em prática um projeto muito antigo, que foi adiado por falta de tempo, mas que estava sempre martelando para se concretizar. Eu sabia que na hora certa esse projeto iria florescer e a hora chegou. Então vamos lá. Esse trabalho ele é voltado para jornalistas que desconhecem o mundo jurídico e para o pessoal da área do direito que também não sabe como funciona a mídia. E para todos que se interessam por esse mundo tão fascinante do direito e do jornalismo. O que a gente pretende aqui é trocar uma ideia com o objetivo de fornecer informações básicas que foram adquiridas no decorrer aí da minha trajetória de estudos e de experiências práticas. E como é que vai ser essa nossa interação? A ideia é trazer um caso verídico, uma experiência vivida por mim nesses mais de 20 anos de profissão, ou experiências também de outros colegas, e ainda vamos conversar sobre casos que circulam na mídia e nas redes sociais, ok? Então vamos lá. O caso de hoje ele é hipotético. Imagine que você seja um produtor e no trajeto até a redação você recebeu uma mensagem no WhatsApp que diz assim: presos que estão em regime semiaberto podem contaminar com o Covid-19 outros presos que estão em regime fechado, quando voltarem do trabalho. Bom, primeiro ponto, o jornalista pensa ao buscar uma matéria, uma pauta da seguinte forma: será que as pessoas já pensaram sobre essa problemática? 2. Será que esse problema existe? 3. O que eu e as pessoas que tiverem acesso a essa matéria, elas precisam saber para ficarem devidamente informadas, sem alarde, mas com responsabilidade. 4. Se essa afirmativa se confirmar, quem são os responsáveis por este fato e o que pode ser cobrado deles? É sempre importantíssimo lembrar que uma das funções do jornalista é levantar questionamentos, para que a sociedade acorde para determinadas atitudes. E é aí que entram a responsabilidade e o profissionalismo do jornalista e a importância de sair do raso para não ficar na mão daqueles que detêm o conhecimento em outra área. E pior ainda, gente, é publicar uma notícia sem pé nem cabeça, com conclusões precipitadas e incorretas. Para início de conversa, antes de transformar essa conjectura em pauta, é preciso saber o que é o regime fechado, aberto e semiaberto. Outra informação importante que todo mundo sabe é o conceito de pena privativa de liberdade, o famoso xadrez, no popular. Tecnicamente falando, é a retirada do direito de locomoção do condenado por um tempo determinado. Agora, com o pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, esse tempo máximo de condenação ele aumentou, passou de 30 anos para 40 anos. Então, o que a gente precisa saber é como essa pena privativa de liberdade ela pode ser cumprida. Isso vai acontecer de 3 formas a depender do crime que essa pessoa cometeu e a sanção, que determinará se a pena será cumprida em reclusão, detenção ou prisão simples. A reclusão, ela pode iniciar a pena pelo regime fechado, semiaberto e aberto. Na detenção, o regime pode ser semiaberto e aberto. E a prisão simples é aquela que não oferece um rigor penitenciário, pode ser semiaberto e aberto e ocorre nas contravenções penais. Então, nós vamos focar a nossa conversa no regime fechado e no semiaberto, que é o que nos interessa, porque a nossa lide é o seguinte: presos que estão em regime semiaberto podem contaminar com o Covid-19 outros presos que estão em regime fechado quando voltarem do trabalho. Bom, então é preciso saber como é essa execução da pena no regime fechado. Essa execução, gente, ela ocorre em estabelecimento de segurança máxima ou média. O preso trabalha no período diurno e fica em isolamento noturno. E pode até realizar trabalho externo ou de serviços também em obras públicas, por exemplo. Essa previsão está lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 34 do Código Penal. Já para os presos em regime semiaberto, o cumprimento de pena ocorre em colônias agrícolas, industriais ou estabelecimento similar. O condenado ele fica sujeito ao trabalho em comum nessas colônias e os presos podem desenvolver trabalho externo também, como frequentar cursos profissionalizantes, segundo grau ou até mesmo ensino superior. Isso também está lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 35 do Código Penal.
Bom, então, frente a essas informações, sabemos que os condenados do regime fechado, eles cumprem pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Os condenados do semiaberto, eles vão cumprir em colônia agrícola. Mas se eles cumprem pena em locais diferentes, então aquela minha pauta inicial que transmitiria para o outro, não está fazendo sentido, não é isso? Mais ou menos. E eu vou te dizer por quê. Olha o que acontece na prática. Se não houver colônia agrícola ou industrial, o pessoal do semiaberto pode cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima, sim. E é aí que entra a importância de conhecer a lei. Na realidade, a falta de colônias agrícolas e industriais faz com que os presos do semiaberto possam cumprir pena em regime de segurança máxima ou média. Mas aí tem um porém, desde que separados dos condenados pelo regime fechado. Então, pessoal, eles não podem ficar juntos. A galera do semiaberto e fechado não se encontra, mesmo se todos estiverem na mesma penitenciária. E quem diz isso não sou eu não, tá? É a súmula vinculante 56 do STF. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que você está no regime semiaberto, então você não pode cumprir da mesma forma que aqueles que estão no regime fechado. Sabendo disso, a gente volta à ideia da pauta. Presos que estão em regime semiaberto e que saem para trabalhar podem contaminar com o Covid-19 outros presos que estão em regime fechado. A pergunta para desenvolver essa pauta é: como? Como ocorrerá essa contaminação? Primeiro ponto, o preso que está em regime semiaberto, ele trabalha em colônia agrícola. Caso ele tenha que ficar e trabalhar em penitenciária por falta de estabelecimento adequado, obrigatoriamente será em local separado daqueles que cumprem o regime fechado. A gente viu isso, né? E quem determinou foi o STF. Então, qual que é o nexo em dizer que os condenados em regime semiaberto vão sair e contaminar os presos do regime fechado quando voltarem do trabalho? Será que a ideia inicial da pauta, que seria ótima se tivesse nexo, não confundiu o regime semiaberto com o aberto, que o condenado fica fora o dia todo trabalhando e volta para dormir na casa do albergado? Talvez a pauta pudesse ficar mais polêmica, focando no regime aberto. Será que a substituição por uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica não seria a melhor solução para esse período de coronavírus, para aqueles que se encontram na casa do albergado à noite depois de ficarem fora o dia todo? É claro que uma pauta que envolva penitenciária, presídio, onde a superlotação é a realidade, é super necessário, é importantíssimo. A questão é como fazer utilizar essa força que a imprensa tem de uma maneira eficaz e relevante para toda a sociedade. Eu escolhi esse tema para a gente conversar e refletir, porque eu vi tanta matéria nesse nível, tentando justificar o injustificável, tentando polemizar o que não tem nexo e perdendo a oportunidade aí de apontar um caminho, cobrar das autoridades medidas de segurança que realmente possam nos ajudar em um momento tão complicado. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um likezinho aí, inscreva-se no nosso canal. Semana que vem eu volto com inquérito policial e reconstituição do crime. Afinal de contas, no meio da reportagem da reconstituição, pode o delegado falar: para tudo, não gravem mais? Te respondo semana que vem. Até lá!